minutos. O presidente Lula se reuniu hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir o acordo com o Mercosul. André Anelli está conosco lá em Brasília e tem mais informações. André, a lógica, é clara, é tentar fazer avançar esse acordo Mercosul-União Europeia, negociado ainda, finalizado no governo Bolsonaro, mas que ainda não funciona como se espera que funcione um acordo como esse. Houve avanços ou não, André? Bem-vindo. Exatamente, Piotr. Boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. Esse é um acordo que está parado, lembrando que as negociações comerciais foram finalizadas em 2019, depois de 20 anos, então, dessas negociações, só que ainda esse acordo não foi ratificado, ou seja, validado pelos países membros. De um lado, a União Europeia diz que o Brasil precisa se comprometer com a preservação ambiental. Por outro lado, o Brasil reclama que o bloco coloca entraves ao agronegócio brasileiro por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente. Diante de Ursula von der Leyen hoje, que é a presidente então da Comissão Europeia, após uma reunião que terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula criticou um dispositivo acrescentado ao acordo entre os dois blocos econômicos. Esse dispositivo prevê sanções em caso de descumprimento de obrigações dos países signatários. A gente ouve agora um trecho, então, do que disse o presidente Lula a respeito desse dispositivo. Expus à presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Ainda na manifestação, Lula disse que a União Europeia aprovou leis com efeitos extraterritoriais que modificam o acordo entre os dois blocos. O presidente ainda reiterou o desejo de construir uma agenda bilateral positiva entre as partes. Para melhorar essa relação com a União Europeia, ele garantiu que o Brasil está comprometido com a preservação ambiental. Ele citou a realização da Cúpula dos Países Amazônicos em agosto e a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025. E, diante de tudo que foi exposto, Ursula von der Leyen anunciou 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. A presidente da Comissão Europeia afirmou ainda que o bloco europeu aguarda a resposta do Mercosul aos compromissos adicionais apresentados, então, justamente pela Comissão Europeia. E ela disse ainda que está disposta a ouvir as razões dos países sul-americanos em relação a esses dispositivos colocados e que geram conflito. Ainda de acordo com a líder do bloco econômico, as negociações entre União Europeia e Mercosul devem continuar até o fim do ano, quando o acordo entre os dois blocos deve ser validado pelos membros. 20 anos de espera, Piotr. 20 anos de espera. E a questão amazônica foi colocada no meio disso tudo, sendo que nós estamos falando de um acordo comercial. Se isso não é medida protelatória, o que seria então?